Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for. Nesse vídeo vamos começar a falar do MPLAB X, da pilha TCP/IP e das primeiras configurações que nós vamos ter que fazer para a utilização da placa que vamos utilizar aí durante o curso. Ok? Então vamos a ele. Aqui está a tela do nosso MPLAB X já aberto na tela. E MPLAB X, como a gente já havia comentado, ele é o ambiente de desenvolvimento para usuários dos microcontroladores PIC, ok? E é nesse ambiente que nós vamos desenvolver todo o nosso projeto do nosso curso. Então, para começar, vamos ver o que a gente tem que fazer, vamos ver aqui o que a gente tem que fazer para abrir um projeto, abrir uma demo daquelas que nós já olhamos dentro do stack TCP/IP, dentro da pilha. Se vocês não lembram, a pilha está aqui, né, instalada no disco C, ok? Dentro dessa pasta Microchip Solution e aqui a TCP/IP, a pasta TCP/IP. Então nós vamos começar abrindo esse demo app, que é um dos exemplos mais completos que a Microchip disponibilizou aqui para gente, ok? Vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, aqui no MPLAB X, na tela inicial aqui, ó, que ele apresenta, tem um bocado de informação aqui, né? Para quem está começando, um rápido começo, né? Para usuários das antigas versões da IDE, né? Do MPLAB versão 8, os compiladores que nós vamos ter que baixar, né? Claro, para poder usar o ambiente, que isso aqui é só o ambiente, os compiladores ainda não estão aqui. Tá? Você que vai fazer isso pela primeira vez, você vai ter também que baixar o compilador que vai ser usado no projeto. E isso a gente consegue também lá no site da Microchip. Então vamos ver durante o decorrer aqui como é que faz isso. As libraries applications, né? Lembra das libraries applications da Microchip? A TCP/IP é uma delas, né? E tem muitas outras, como a gente já pôde ver lá no site da Microchip. Existe aqui também, ó, o MPLAB Harmony. Harmony é um conceito mais novo, mais atual um pouco. O que é esse conceito Harmony? As libraries for applications, para aplicações da Microchip, elas incluem uma série de aplicações, praticamente tudo que a Microchip fabrica em termos de chip, de microcontrolador, eles acabam colocando exemplos dentro das libraries applications. O problema é, quando você está projetando, está criando um projeto lá para TCP/IP e você quer também incluir nesse projeto uma integração com as portas USB, né, com o cartão de memória, por exemplo, né? Essa integração aí, juntar isso tudo, se tornou uma coisa muito complexa. Então, para facilitar as pessoas que se aventuram nesse universo, a Microchip criou esse MPLAB Harmony. Mas ele só funciona para PIC32, né? Isso só é válido para quem está desenvolvendo com os PIC32. Ok? E existem aí várias documentações no site da Microchip a respeito disso. Tem aí algumas palestras aí também pelo YouTube, né? Então é uma coisa que a gente, se for o caso, é um assunto para um outro treinamento aqui, para uma outra discussão. Por enquanto nós vamos nos ligar aqui só no MPLAB e na versão da pilha que nós temos aqui. Tá? Então vamos ver aqui o menu, os menus do MPLAB X. Né? A gente tem aqui o menu File, e no menu File a gente tem aqui a opção Open Project. Então vamos clicar aqui no Open Project. Tá? Ele vai abrir esse cara aqui. Vamos lá na nossa pasta onde está a pilha, né? O disco C. Ó, Microchip 2013-0615. É a nossa versão da pilha. TCP/IP, Demo app, tá? E a gente tem aqui um cara já, ó, MPLAB X, que é o projeto que a gente vai usar, o primeiro que a gente vai usar aqui. Então vamos abrir. Open Project. Deixa ele abrir aqui o projeto.
Abrindo. Vamos. O negócio é meio grande, então demora um pouquinho. Esse demora um pouquinho, né? Há uns anos atrás, você ficava, ou não existiam ainda caixa eletrônica, você tinha que encarar a fila no banco, ficava horas dentro de um banco para fazer um saque, para fazer um depósito e ficava 2 horas lá dentro e saía dizendo que foi rápido. Hoje, se tiver que esperar mais de 20 segundos, o negócio está devagar, né? Dá uma carroça, tá lento. Mas vamos lá. A primeira opção aqui é esse header file, né? Quer dizer, nós abrimos o projeto, abriu aqui uma árvore correspondente a esse projeto, e a primeira opção que nós vamos explorar é essa header file. Vamos direto ao assunto. Dentro dessa header file, a gente tem aqui um cara ó, chamado Hardware Profile. Vamos ver o que tem dentro desse arquivo aqui. Tá ele aberto aqui, vamos lá, vamos explorar um pouquinho. Dentro desse Hardware Profile, a gente tem aqui, olha, vários if define, né? Cada um deles descreve aqui, olha, um arquivo de configuração. Tá? Existem vários aí dentro do nosso conjunto da pilha TCP/IP. Tá? E o conjunto que está ativo nesse momento, que indica que está sendo usado por esse projeto que nós abrimos, é esse que está em azulzinho aqui. Ó. Tá? É um define que aponta para um arquivo de configuração PIC18EXMRF24WD. Ó, PIC18EX, ele está querendo dizer aqui que isso aqui é uma placa da Microchip, fabricada pela Microchip, que utiliza o processador PIC18. Tá? E o nome dessa placa é Explorer. O EX aqui é de Explorer. Então, uma placa Explorer com PIC18. Tá? E ela usa também o módulo MRF24WG. MRF24WG é um módulo Wi-Fi, é um módulo de comunicação sem fio utilizando a tecnologia Wi-Fi. Então, dependendo da placa que você montou ou que você vai usar, você vai ter que usar um desses caras aqui ou criar o seu próprio. Tá? Você vai ter que indicar aqui qual deles vai ser usado, se você for usar uma dessas placas, né, que já estão aqui disponíveis, ou nessa opção Your Board, você pode criar o seu próprio arquivo de configuração. Ok? Bom, ainda nesse exemplo aqui, ó, ele está indicando esse cara ou esse outro aqui, né? Ó, tá? Você tem o WB, o MRF24WB ou o WG, dois modelos diferentes. Tá? E aqui dentro, a gente está dizendo para ele incluir no projeto este arquivo aqui, ó, HWP PIC18EX MRF24W.H. Ok? Bom, aqui então, em Hardware Profile, nós vamos dizer aonde está o nosso arquivo de configuração. Nós vamos dar para o projeto aqui o caminho de onde está gravado o nosso arquivo de configuração. Bom, vamos para o próximo. whconfig. Você nota aqui, ó, HWP. Tá vendo? Então, HW. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos clicar aqui no maisinho da árvore para ele abrir. Olha, que infinidade de arquivos de configuração tem aqui dentro. Tá vendo? Então é muita coisa. Esse demo aqui ele é muito completo. Ele inclui praticamente todas as opções que a gente tem dentro dessa versão da pilha TCP/IP. Então são muitas placas que a Microchip disponibiliza aí para as pessoas que querem experimentar esse tipo de coisa. E elas estão aqui, estão todas aqui. E aqui está selecionada esse cara aqui, ó. Exatamente, ó. HWP 18AX MRFWH. É esse cara que está aqui, ó. Tá bom? Então, nós estamos incluindo um arquivo de configuração com essa nomenclatura
que está aqui dentro dessa pasta aqui, ó. E vamos abrir esse cara aqui então, para a gente ver o que tem dentro dele. Tá ele aqui aberto. Bom, olha lá, dentro desse cara nós temos aqui algumas configurações que dizem respeito à placa que você vai estar usando, claro. Então, olha, PIC18 Explorer é a placa, né? Aqui a gente tem algumas definições a respeito dos osciladores, dos fusíveis, né? Dos bits de configuração. Nós vamos ter também aqui, ó, configurações sobre os osciladores. Né? Existem diversas aí que nós vamos definir, vamos destrinchar mais para frente. A gente tem nessa placa que está sendo declarada aqui, na PIC18 Explorer, dentro dela a gente tem LEDs, ó. Então aqui estão as configurações dos LEDs. Dentro dela tem botões, então aqui estão as configurações dos botões. O que mais que tem lá dentro? Vamos baixá-las um pouco. Olha, aqui ó, MRF Pinos I/O. É a configuração do módulo MRF, do módulo Wi-Fi. Ó, do 25LC256, isso é uma memória serial. Tá dentro da placa também, então tá aqui a configuração para ela, toda a descrição dos pinos, para que ela seja vista pelo programa que nós vamos executar aqui. Mas, ó, a serial, os ART, né, que praticamente em todo PIC tem, isso só. Dentro dessa placa, então, nós temos ó, os ART, nós temos memória serial, nós temos o módulo Wi-Fi sem fio, nós temos botões, temos LEDs, aqui estão as configurações de clock, e aqui estão os fusíveis, né, os bits de configuração desse microcontrolador, para esse projeto aqui. Tá? Então, se você criou a sua placa, se você montou a sua placa na bancada, você tem que criar um arquivo desse tipo, do tipo desse aqui, que contém todas as características da sua placa. Aqui eu estou dizendo que o LED 0, por exemplo, ele está ligado ó, na porta D0 do microcontrolador. Tá? Você tem aqui o LED 0 TRIS, TRIS é um registrador do chip que indica qual a direção do pino, se ele é a entrada, se ele é a saída. E aqui o LED I/O está me dizendo que é o pino em que o dispositivo está ligado, nesse caso um LED. Né? Então aqui em cima, ó, no LED 3, eu estou dizendo qual é a direção do pino, e aqui embaixo eu estou dizendo qual é o pino em que ele está ligado. Tá? Isso vai ser usado lá na frente. Quando eu quiser, por exemplo, ligar um LED, a fazer com que ele acenda, eu vou ter que fazer referência a esse cara aqui, ó, ao LED I/O. Mas antes eu preciso dizer que o pino onde esse LED está conectado é uma saída. Então eu vou usar o LED 0 TRIS. Tá? Então se eu quero acender esse D1, essa referência D1, esse LED D1, eu tenho que dizer ó, que a porta D0 é uma saída e logo a seguir eu tenho que pegar o LED 0 I/O que aponta para a porta D0 e colocar em H ou em L, dependendo de como você montou sua placa. Ok? Então aqui estão todas as configurações para os LEDs que estão presentes na placa. A mesma coisa acontece aqui para os botões. Você tem aqui o botão 0, botão 1, botão 2 e botão 3. Os botões, como a gente pode ver, ó, o botão 0, por exemplo, ele está ligado na porta A, na porta A no bit 5, A5. Então eu tenho que dizer o que aqui, ó, o botão, quando você pressiona ele, você fornece um sinal para o microcontrolador. Então a porta A5, o bit 5 da porta A, ele tem que ser uma entrada. Então através desse botão 0 TRIS, eu vou dizer que o pino 5 da porta A é uma entrada. No botão I/O, eu vou ler o pino A5. Eu vou dizer read pino A5. Então eu digo que ele é uma entrada e com o rótulo botão I/O eu faço a leitura desse cara. Eu pego o valor que está apresentando no pino onde esse botão está ligado e jogo para dentro do microcontrolador.
Bom, seguindo adiante, aqui estão as configurações do módulo Wi-Fi, da EPROM serial e da UART, ok? Da porta serial. Então, mais uma vez, se você montou sua placa, você vai ter que ter o trabalho de fazer tudo isso. Bom, mas para que você vai ter esse trabalho de montar a placa? Mandar fazer circuito impresso, uma coisa cara, né? Se você não tiver aqui um artesão que faça isso manualmente e cobra você um valor simbólico, você vai ter que usar as fábricas de circuito impresso que tem por aí. E não é uma coisa barata para ser feita para você brincar numa bancada, para você fazer uma experiência. Então é muito mais econômico, volto a frisar, você comprar a placa pronta, né? Você vai escolher uma placa que seja parecida com uma dessas que está aqui. A maioria das placas que são fabricadas hoje aqui, as empresas que fabricam essas placas, elas são licenciadas pela Microchip. Todas elas são pontos de referência para microchip aqui no Brasil. Então, quando você compra uma placa deles, ela geralmente tem todas as características das placas que a Microchip fabrica, com uma pequena diferença aqui ou ali, que é fácil de ser alterada num arquivo desse aqui. Muito, muito melhor do que você ter que fazer tudo isso aqui do zero. Então, muita atenção. Na hora que você for escolher a placa que você vai usar, preste bastante atenção nesse detalhe. Escolha uma placa que tenha as características mais próximo possível de uma dessas que estão disponíveis aqui na sua pilha TCP/IP, na pilha que você baixou. Tá? Nós vamos trabalhar aqui nesse projeto com uma placa que ela usa um PIC24. Tá? É uma placa que usa um PIC24, ela tem display LCD, desculpa, ela tem botões, ela tem LEDs, ela tem memória serial, tá? E ela fala com a internet, com a Ethernet, né? O suporte à camada física é feito através de um ENC, né? É um chip externo ao microcontrolador. O microcontrolador que nós vamos usar, ele não possui o ENC 28J60 dentro dele. Ele tem que ser colocado externamente. E é o caso da placa que nós vamos usar. Então não é esse caso aqui que nós vamos usar. Tá? Nós vamos usar um outro. Mas vamos em frente. Depois a gente volta aqui. Outro arquivo interessante é esse que nós vamos explorar agora, é esse cara aqui, ó. TCP/IP config. Ó, tem vários arquivos aí dentro da pilha, tem vários aqui disponíveis, tá vendo? Tá? E esse que veio como default no projeto é o TCP/MRF24W. Claro, a placa está usando um módulo Wi-Fi. Então a comunicação com a rede, com a internet, se dá através desse módulo. Então vamos abrir esse arquivo aqui. Abrimos esse arquivo, o TCP/MRF24W, que contém as configurações para que você possa se conectar a uma rede Ethernet ou a internet. Certo? Vamos explorar um pouco aqui. Dentro desse arquivo, a gente encontra aqui, olha, uma série de opções relacionadas a protocolos de comunicação em TCP/IP. Tá? Existe aqui uma opção que é a USART. Por isso que eu disse que a sua placa tem que ter suporte a USART. Nós vamos utilizar bastante isso aqui durante o desenvolvimento do projeto. Tá? Então, se você vai usar o USART, você vai deixar esse cara aqui sem comentário. Tá? Se você não for usar, basta comentar essa linha aqui. Bota duas barrinhas aqui, como está aqui embaixo, ó, e ele não vai usar a USART. Aqui você tem o ICMP Server. Se você não for usar essa opção, basta comentar. Se for usar, tira o comentário. A mesma coisa para o server HTTP2, né, o Alto IP, o DHCP Client. Nós temos opções para client e para server. Ó, FTP Server, SMTP Client, são diversas opções que existem aí dentro da pilha. Tá? Todas as que estão em azul aqui, que não estão comentadas, são as que vão ser inclusas aí nesse projeto aqui, nesse exemplo. Tá? Mais para baixo, nós estamos dizendo aqui, ó, que o MPFS é uma coisa que nós vamos explorar mais à frente, tá? Ele usa a EPROM.
Bom, quando você está desenvolvendo um projeto aqui com a pilha TCP/IP, você pode ou não montar uma página web onde você pode representar os elementos da sua placa. E isso pode te dar a possibilidade de acionar esses elementos via uma página web. Por exemplo, um botão, ligar um LED, desligar um LED, fazer a leitura de um sensor via a página de uma web. E onde essa página vai ficar gravada? Onde você vai gravar ela? Vai depender muito da situação que você está usando, você está montando. A sua placa, ela pode ser um server ou pode ser um cliente. No caso em que ela é um server, a tua página vai ficar gravada dentro dessa placa. E você pode gravar a sua página numa memória EPROM serial. É o que ele está dizendo aqui, ó. Quando eu tiro o comentário dessa linha, eu estou dizendo que eu vou usar a memória serial que está na placa. Se eu deixar ela comentada, eu não uso a memória serial. Esse é um detalhe que nós vamos ver mais na frente com mais profundidade. Vamos seguir em frente aqui. Ó. Esse aqui é importante. Ó. Aqui nós temos as definições de como a tua placa vai aparecer para a rede. Né? Os endereços IP, as máscaras do IP, os valores default para o gateway, para o DNS primário, secundário, e o IP propriamente dito, e também o MAC, né? O endereço MAC presente na sua placa. Ora, o microcontrolador que nós estamos usando aqui nesse projeto, esse PIC18, essa placa 18 Explorer, tá? Ela em si, ela não tem um endereço MAC próprio. Agora, os módulos Wi-Fi, até onde eu sei, a maioria deles já possui um endereço MAC. Ok? Por que nós estamos falando de endereço MAC? A gente sabe que o endereço MAC é um endereço único na rede internet. Tá? Na rede inteira, no mundo inteiro, não podem haver dois endereços iguais. Tá? Isso não quer dizer que você vai ter que se virar para conseguir um endereço MAC para a sua placa. Não, desde que a sua placa esteja atrás de um roteador. Porque o que vai aparecer na internet é o roteador. E o roteador tem o seu endereço MAC lá. É? Você estando atrás de um roteador, você pode usar esse endereço MAC padrão aqui, ó, que já vem como default. Tá? Se você for colocar mais de uma placa atrás desse roteador, você muda esse endereço aqui. Ó. Muda um pouquinho ele e vai funcionar perfeitamente. Tá? Agora, se você tiver lá fora, se você for botar a tua placa diretamente na internet, diretamente na rede pelo lado de fora, sem nenhum roteador presente ali, suponha que você tem algum motivo para fazer isso, aí você tem que ter um endereço MAC próprio. Se você for usar diversas placas, fica difícil administrar esse tipo de coisa. E não sei nem se isso seria uma boa prática. Então você teria que ter um endereço MAC fixo para cada placa que você vai colocar na sua rede aí. Tá? Isso também, esse endereço MAC você pode conseguir comprando chips, memórias seriais da Microchip, que já vem com isso aí, é uma coisa baratinha, não é caro, e você coloca essa memória na sua placa. Em vez de colocar uma memória serial comum, você coloca essa que já tem um endereço MAC fornecido pela Microchip lá dentro, um endereço único. E aí você acaba com esse problema. Ok? Outro detalhe importante é o nome do seu host. Aqui, esse nome é um nome padrão que já vem por default. Você pode botar o nome que você quiser aqui também. Tá? O endereço IP, esse endereço IP que é o endereço padrão, a máscara para esse endereço, o gateway, né? O DNS primário e o DNS secundário. Bom, aqui em cima nós vimos os módulos, várias opções para processamento com o TCP/IP. E entre eles existe o DHCP. DHCP é uma característica que oferece IP dinâmico para os módulos que estão na rede. Se você está com o DHCP Client ativado, quando você plugar sua placa na rede, o seu roteador vai fornecer um endereço IP para ela. E esse endereço IP aqui vai ser esquecido, não vai ser usado. Vai ser usado o que o teu roteador fornecer. Ok?
Se você desabilitar o DHCP client, aí você vai ter que colocar aqui um endereço IP que condiza com a sua rede. Você vai ter que fazer isso manual. Tá? Aí é coisas que a gente já deve, o pessoal que está assistindo aí já deve ter alguma noção a respeito disso, já deve saber como lidar com esse tipo de coisa. Bom, seguindo mais um pouco aqui para baixo, nós temos aqui uma estrutura que diz o seguinte: aqui você tem o gerenciamento de memória para as diversas opções que você vai usar no seu projeto. Ok? Conforme você vai determinando aqui em cima o que você vai usar, aqui embaixo a memória vai sendo redimensionada para as opções que você escolheu lá em cima. Ok? Também é coisa que nós vamos ver mais para frente aqui com bastante detalhe. Vamos passando direto aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó, ele vai redimensionando aqui, tanto aqui quanto aqui, ele vai redimensionando os teus buffers, tá? Dependendo do que você colocou na sua aplicação. Ele está dizendo aqui que a sua página default é index HTML. MPFS, novamente, é uma coisa que nós vamos ver mais para frente, talvez na próxima aula. A porta que o teu HTTP vai usar, a porta 80, é o HTTPS com segurança, né? O HTTP seguro, vai estar nessa porta aqui, 443. Tamanho da conexão, callback free, vamos ver o caso agora. As portas Telnet. No caso de Telnet, você tem aqui ó, usuário e senha padrão, né, que vem por default, também você pode alterar a hora que você for usar essas características. Bom, e é isso. Para esse arquivo, por enquanto, é isso que a gente precisa ter em mente aí, ter gravado. Né? Que toda vez que é nesse arquivo que nós vamos dizer quais são as características do nosso projeto. Se ele vai usar o DHCP Client, se ele vai ser um Generic TCP Client Example, se vai ser um server e assim por diante. Ok? Bom, vamos passar aqui para uma outra. E o próximo é o TCP Stack. Olha, aqui é muito importante essa característica aqui. Essa pasta é a pasta onde estão todos os arquivos da pilha TCP/IP. Tá? Aqui você tem todos os arquivos .h ou arquivos de header. Afinal de contas, nós estamos no header file. Então, todos os arquivos de tudo que vai ser incluído no teu projeto, todos os arquivos header de todos os módulos vão estar aqui dentro do TCP Stack, dessa pasta TCP Stack. Ok, ó, o arquivo art, tá vendo? Ó, Wi-Fi, WF Console, E2Prom e assim vai. Tá tudo aqui dentro. TCP/IP config.h é a configuração, o header da configuração do TCP e do módulo Wi-Fi. Bom, depois disso nós temos aqui ó, source files. Tá? Source files são os arquivos fontes, .c, todos escritos em linguagem C. E damos também aqui no source file a pasta da pilha TCP/IP. Só que aqui os arquivos são .c. Lá eram .h, que são arquivos de header, e aqui são os arquivos fonte, os códigos fonte. Tá? Nós temos a main.c, muito importante, né? Todo programa em linguagem C tem que ter uma função demo, uma função main. Né? Nós temos aqui ó, HTTP e SNMP. São dois módulos, são duas fontes que são utilizados nesse exemplo aqui. O HTTP é um server de internet, HTTP, e o SNMP também é um módulo usado dentro do protocolo TCP/IP. Tá? Bom, por essa aula nós vamos ficando por aqui, para não ficar muito comprido. Na próxima nós vamos explorar com mais detalhe cada uma dessas coisas que nós conversamos, sobre as quais conversamos aqui hoje. Ok? Bom, se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscreva no canal, porque novos vídeos vêm aí, não somente sobre a pilha TCP/IP, eu vou colocar exemplos práticos de coisas que eu já fiz aí durante o meu trabalho no dia a dia,
que resolvem problemas aí que muitas vezes dá dor de cabeça para a maioria das pessoas, e você resolve facilmente com isso aí. Vou colocar do começo ao fim, desenho elétrico, tudo, a fonte do programa para que você possa usar e resolver um problema parecido com os que eu tive aí durante a vida. Então não se esquece, gostou? Clica lá em gostei, se inscreva no canal para receber as notificações dos novos vídeos que vem por aí. Por enquanto, muito obrigado por ter assistido. Até mais!